Três opções de preenchimento para projetar os glúteos, né? Nós temos a opção do preenchimento, né? Nós temos preenchimentos absorvíveis ou não, preenchimentos que duram 1 ano, 1 ano e meio, preenchimentos que duram 5 anos e preenchimento define permanente, né? Nós temos opções da prótese, nós temos a opção da lipoescultura. Assim como todos os tratamentos, cada um tem a sua vantagem e desvantagem, né? E aí essa indicação vai depender de cada paciente e da avaliação médica. Em modo geral, cada procedimento tem suas vantagens e desvantagens. A prótese, que nem a prótese de mama, ela costuma dar uma projeção, é um procedimento realizado em bloco cirúrgico, tem a cicatriz da linha média, não pode fazer injeção no bumbum, senão vai fazer na prótese. Alguns cuidados que tem que se ter, um pós-operatório mais debilitado, um pós-operatório no qual o paciente vai ficar umas 2, 3, 4, 5 semanas sem poder sentar, vai depender de cada profissional. E a queixa principal do paciente que realiza o procedimento de prótese, de implantes de prótese glútea, é a questão da naturalidade. Por mais bonito que a prótese possa ficar com o paciente em pé, o paciente em ortostatismo, esse paciente, dependendo da posição, uma calça justa, com uma leg na academia, fazendo um agachamento, a gente consegue perceber essa prótese. Essa é uma queixa muito frequente no paciente que realiza o procedimento de prótese em glúteo. A outra opção que se tem é a opção da lipoescultura, né? Nem todo paciente tem gordura para transferir e nem todo paciente está apto ou está com a disposição de realizar esse tipo de tratamento da lipoescultura. Então, o que eu digo para esse paciente? Se ele vai fazer a lipoaspiração porque busca o resultado da lipo e está com aquela gordura, ele pode pegar essa gordura e transferir para outra região, como o glúteo. Agora, o paciente que vai realizar a lipoescultura visando o glúteo é um paciente que muitas vezes ele se frustra, porque o resultado da lipoescultura ele pode ser bom, mas ele pode ser ruim. A gente não tem como prever. No geral, o paciente que coloca a gordura no bumbum, a queixa dele é que a gordura foi absorvendo ao longo dos primeiros 2, 3, 4, 5 meses. E a gordura ela também não tem uma consistência tão firme quanto alguns preenchedores conseguem, inclusive estimulando o colágeno. Então, no aspecto de resultado, é quase que um consenso de que o resultado do preenchimento ele é mais bonito. Ele é mais natural, a gente não tem como perceber se a paciente tem preenchimento ou não, desde que realizado de uma forma harmônica. Dentre os preenchimentos, nós temos o ácido hialurônico e nós temos o metacrilato. O ácido hialurônico de duração de 1 ano, 1 ano e meio, e o metacrilato de duração permanente. Cada um tem sua consistência, seu resultado final, seu risco, seus benefícios. O ácido hialurônico, para alguns é vantagem a questão dele ser absorvível, para alguns é desvantagem, porque o paciente teria que estar retornando à clínica todos os anos. E a consistência final do ácido hialurônico é um produto que ele hidrata, ele retém líquido, nós temos natural no organismo, é um produto muito seguro. E o metacrilato ele é um produto permanente, é um produto que ele não vai embora, ou seja, o resultado ele tem que ficar um resultado esteticamente bonito. A vantagem do preenchimento permanente, além de ser permanente, o paciente não precisar estar retornando à clínica, embora todo mundo envelhece, embora todo o volume que o paciente tem com a juventude ele vai se absorvendo, vai diminuindo no passar dos anos, mas o preenchimento permanente ele tem um grande estímulo de colágeno, né? Na seringuinha de polimetilmetacrilato, a gente tem em torno de 10, 20 ou 30% de partículas de polimetilmetacrilato, que é uma substância utilizada na medicina há mais de 70 anos e como preenchedor há 25 anos. Então nós vamos falar sobre a segurança desse produto, que é muito importante. E os outros 70, 80, 90% da seringa é a parte líquida. Toda essa parte líquida o organismo absorve, já absorve isso na primeira semana. E conforme vai absorvendo, em volta de cada uma dessas próteses, nós vamos ter em média 5 milhões de próteses por ml de produto, em volta de cada uma dessas próteses vai se formando um tecidinho rico em colágeno, que é um tecido do próprio paciente, um tecido conjuntivo do próprio paciente, que vai envolver todas essas 5 milhões de partículas, 7 milhões de partículas que existem por ml. Assim como o tecido que se forma ao redor de uma prótese de mama, por exemplo. Então, se o paciente tiver uma prótese de mama 20, 30, 50, 100 anos e for tratar, retirar ou trocar essa prótese de mama, vai ter um tecido organizado na volta dessa prótese. É mais ou menos o mesmo tecido que vai se formando ao longo dessas partículas que vão ser implantadas seja lá na região facial, ou na região glútea, ou na poliomielite, na lipodistrofia desse paciente. Ou seja, nós vamos substituir ao longo dessa 1, 2, 3 semanas
o líquido do produto por um tecido sólido, um tecido do próprio paciente. O metacrilato ele vai agir mais como um estimulador tecidual de neocolágeno do que propriamente preenchimento. 20% do volume vai ser o metacrilato que nós injetamos e 80% vai ser o produto da reação do tecido do próprio organismo que vai se formando ali nesse paciente. Então, o resultado estético desse preenchimento em glúteo é um resultado estético muito bonito. Ele é um resultado estético que vai dar uma consistência mais firme ao glúteo, ele vai estimular colágeno, vai melhorar a flacidez não só pelo aumento de volume que essa paciente vai ter, mas também pela propriedade do produto que está sendo implantado. Então, existem produtos que hidratam, retêm líquido, e existem produtos que estimulam colágeno, estimulam tecido, como é o caso do metacrilato. Então, em resultado final, ele é um resultado muito bonito. Ele é um resultado muito firme, um resultado que melhora a celulite, melhora o aspecto da pele, melhora a projeção. E mais do que isso, o paciente ele vai estar acordado acompanhando o procedimento. Então, ele não tem surpresa do resultado. O resultado nós vamos fazendo com o paciente, inclusive em pé. A gente começa o procedimento, demarca as áreas que vai ser tratado, o paciente deita na maca, eu realizo um procedimento com anestesia local e após essa anestesia nós vamos preencher a região indicada. E mais ou menos pela metade do procedimento o paciente fica na posição em pé, frente ao espelho, e nós vamos fazendo mais ou menos junto, conforme a necessidade e conforme o paciente for acompanhando frente ao espelho. Então, o resultado estético do metacrilato é muito bom, muito bonito, é um resultado muito, muito satisfatório. Cada vez mais os pacientes vêm buscando esse resultado. E, ao mesmo tempo, ele é um procedimento muitas vezes polêmico. Nós vamos ter médicos que gostam e médicos que não gostam. Qual o cuidado que tem que ter nesse procedimento? Hoje, nós vemos uma gama de informação muito grande. Se for para a internet, vai ter todo tipo de informação referente a esse procedimento, assim como todos, né? A lipoaspiração tem seu risco, a prótese de mama tem seu risco, então tudo existe um risco, né? O preenchimento, o risco principal, o que eu vejo no consultório? Como eu trabalho apenas com preenchimento, então minha agenda é de manhã até de noite só preenchimento, muitas vezes vem também pacientes com problema de preenchimento das mais diversas localidades, não só do Brasil como de fora. O que acontece? Esse paciente que chega no meu consultório, e uma das buscas é para corrigir algum problema que esse paciente teve de glúteo. Se eu vou perguntar para o paciente, mas onde é que você fez? Ele não sabe. Qual produto colocou? Ele não sabe. Muitas vezes ele fala um nome, mas quando eu vou ver é outro produto. Então, cada produto tem sua propriedade. É muito importante ser um produto com Anvisa, nós já vamos diminuir mais de 90%, 95% das complicações, e ser aplicado de uma forma correta com o médico experiente. Então, 99% dos pacientes que eu vejo de complicação, principalmente em glúteo, esse paciente ele vem com um produto que não é um produto liberado pela Anvisa. Ele vem com um produto, muitas vezes um produto biopolímero, que nós chamamos, que é um produto muito utilizado na Colômbia, Equador, que são produtos que não deixa de ser, é um tipo de um silicone líquido, polimetilsiloxano e dimetilsiloxano, que são produtos que não têm registro da Anvisa. Produtos que podem dar um certo grau inflamatório depois da aplicação, produtos que têm algum risco de rejeição. Então, quando esse paciente ele chega para mim, se eu for olhar um pedacinho do produto, fazer uma mini aspiradinha da região, colocar uma agulha e aspirar um pouquinho, eu consigo, com o meu microscópio, analisar e ver qual produto é esse. Mas se esse paciente for um cirurgião plástico, for um dermatologista que não está acostumado com os preenchimentos, ele vai dizer que foi metacrilato, o médico pode achar que foi metacrilato e vai tratar a complicação como se fosse metacrilato. E na verdade não é. Então, isso que vem estigmatizando o paciente, estigmatizando o procedimento de preenchimento no glúteo, mas que é um procedimento extremamente seguro. Eu realizo há 9 anos esse tipo de procedimento, temos mais de 2.000 pacientes que realizou esse tipo de procedimento. É um procedimento com uma segurança, um alto grau de segurança, uma satisfação do paciente muito grande, desde que tomado esses cuidados. O produto tem que ter um viso, o paciente ele tem que fiscalizar, o paciente que vai ter que fiscalizar o seu procedimento. Ele vai ter que ver o produto, ele vai ter que ver a Anvisa do produto, ele vai ter que solicitar o lote do produto para que ele saiba o que está sendo utilizado nele. Os benefícios que o preenchimento de glúteo ele tem frente às outras opções de tratamento é a questão de nós podemos colocar o produto onde realmente o paciente precisa. Nem sempre o paciente precisa a região de projeção posterior do glúteo. Às vezes o paciente precisa de depressão trocantérica, lateral, quadril, pacientes transexuais que precisam de volume em quadril, um paciente que não consegue corrigir com prótese. Além da questão da naturalidade, que nós já conversamos, além da questão do pré e pós-operatório. Então hoje o paciente ele pode vir à consulta médica e muitas vezes realizar o procedimento no mesmo dia.
né? O pós-operatório desse paciente é um pós-operatório muito mais tranquilo do que o procedimento cirúrgico. Ele consegue ter atividades diárias normais, como sentar, dirigir, trabalhar, e com certo desconforto, mas ele consegue fazer todas as atividades. Como o produto passa por todo aquele processo da transformação do líquido para um tecido, esse processo demora em torno de 7 a 10 dias, é o tempo mais ou menos aproximado que o preenchimento ele permanece da forma líquida na região implantada. Então, nesses 7 a 10 dias, a gente evita de fazer exercício com a região tratada, né? Seja academia, exercício aeróbico, esteira, ciclismo. Então, esses seriam os cuidados pós-procedimento que nós temos com o preenchimento de glúteos. Hoje nós temos um perfil psicológico dos pacientes que procuram a clínica, é um perfil que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muitas vezes a gente pode ajudar e muitas vezes a gente tem que se negar a realizar um certo tratamento, né? É muito comum o paciente vir com uma imagem distorcida do seu próprio corpo, né? E a gente ter que negar o tratamento e o paciente muitas vezes vai embora bravo, mas a gente não pode realizar esse tipo de tratamento no paciente que não está preparado psicologicamente. E tem aquele paciente que tem um ganho emocional muito grande, né? É muito comum o paciente vir para fazer um tratamento estético, realizar o tratamento estético, seja ele facial, corporal, e nós corrigirmos uma certa trauma que esse paciente tenha perante algum tipo de problema, seja ele estético ou reconstrutivo, e esse paciente sair emocionalmente, como eles falam, curado do psiquiatra, né? Então, o médico da área estética ele precisa estar muito atento nessa questão psicológica do perfil